Olá, meus amores, tudo bom com vocês? A paz do Senhor a todos e eu espero que sejam todos bem. Vocês estão no canal Vida Plena em Deus é Possível. Eu ainda não me familiarizei com o nome do canal, de repente eu troquei as palavras, mas vocês sabem que canal é, né? Então sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Não deixe de compartilhar, tá? Esses vídeos aqui do nosso canal. Não deixe de se inscrever se você não é inscrito. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, porque assim que tiver vídeos novos aqui, o YouTube mesmo ele vai te avisar. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, passa para mim, eu vou ter o maior prazer de buscar na palavra, de elaborar um vídeo legal para todos nós. Hoje o assunto é por que congregar? Depois da quarentena, depois das igrejas virtuais, muitas pessoas deixaram de ir ao templo. É muito bom estar em casa, né? Ouvir a palavra de Deus, ouvir louvores. Às vezes você passa o dia inteiro ouvindo louvores, ouvindo a pregação da palavra, porque eu passo a maior parte do meu tempo assim e creio que tem muita gente aí como eu. Mas congregar, gente, é importante. Vamos ver por que congregar é importante? Pois é, vamos lá então. A palavra do Senhor, porque de mim mesma eu não tenho nada para dar e não sei também de nada. Tudo que eu sei e tudo que eu tenho vem do Senhor. Vem daqui, ó, da nossa fonte de inspiração, a palavra de Deus. Vamos lá então? Eu separei aqui alguns textos para nós lermos e meditar. O primeiro está aqui em 1 Samuel 1:9, que é a história de Ana. Todos nós já conhecemos a história de Ana e Samuel. Ana era aquela mulher, esposa de Eucana, o qual tinha duas mulheres, que era ela e Penina. Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha nenhum. E Ana era muito triste com isso, porque Penina, como que eu vou dizer? Penina ficava jogando na cara de Ana o tempo todo que ela não tinha filhos, tipo, que ela era melhor, porque ela dava filhos a Eucana. E Eucana amava muito Ana e dizia: Ana, não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Mas Ana queria ter um filho, ela queria ser útil, né? Porque a mulher naquela época que não tinha filho era considerada como uma mulher maldita, né? Com o útero seco, ela era uma árvore que não dava frutos, né? E aí eu vou ler um pedacinho só aqui da oração de Ana, que está no versículo 9, né? Que é 1 Samuel 9, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estava Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Né? Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aí eu já vou pular aqui pro 16. Não tenhas, pois, tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhes respondeu Eli: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a sua petição que lhe fizesse. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Tem gente que tá morrendo de depressão dentro de casa. Ouve a palavra de Deus, ouve os louvores, mas aquilo parece que não entra nela. Você sabe por quê? Porque a sua casa não é o templo do Senhor. Você precisa congregar. Mas, Yolanda, nós não somos templo do Espírito Santo? Somos. Mas nós somos um corpo. Nós somos parte de um corpo. Não é verdade? A igreja é o corpo de Cristo. E nós somos os membros. Nós não somos um corpo. Nós somos, assim, um corpo que junto forma o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nós somos membros. Então, é necessário congregar. Naquela época, não se ia à igreja, não se ia ao templo todos os dias, né? Era uma vez por ano. Qual é a diferença de templo para igreja? Templo é aquela casa onde se congrega. A igreja é o povo de Deus reunido. Por isso, quando nós vamos ao templo, a gente fala assim: vamos à igreja. Por quê? Porque lá que está a igreja reunida.
E Deus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, né? Jesus disse, ali eu estarei. Então, quando o povo de Deus se reúne, aquele lugar ali, aquele templo, aquela congregação se torna o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Aí nós vamos aqui em Mateus 7:3. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. 7:3 não. Mateus 7:13. Em Mateus 7:13 fala das duas entradas, tá? Entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram nela. Porque, aqui no 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu tenho para mim que muitas vezes a nossa casa se torna a porta larga. Mas a minha casa é santificada. Eu sou crente, eu oro dentro da minha casa, eu peço a Deus para cuidar da minha casa e Ele cuida e Ele santifica. Mas entra muita coisa na nossa casa que não é do Senhor. Entra filmes, entra séries, entra pessoas que muitas vezes não creem no Senhor, muitas vezes até blasfemam quando a gente não está ali por perto, ou fala um palavrão, a gente se ira, às vezes a gente se irrita dentro da própria casa, é com o marido, é com o filho, é com o cachorro. Então, a nossa casa, ela não é um lugar para adoração, ela não é consagrada para adorar o Senhor. É o nosso lar, não é o templo do Senhor, é o nosso lar. Então, tem um lugar que Deus permitiu que o homem fizesse para adorar a Ele. Antigamente, era no tabernáculo, que era feito com cortinas, né? Que tinha a primeira parte, que era o pátio, depois tinha o segundo pátio, que era o lugar de sacrifício, e depois tinha o Santos dos Santos, que só o sacerdote entrava. Quando Jesus morreu, isso acabou. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e Deus deu liberdade para nós, em qualquer momento, em qualquer lugar, irmos ao Senhor. Mas isso não nos liberou de ter um lugar de congregação. A igreja de Deus, ela se congregava nas casas. A igreja de Jesus, no início da igreja primitiva, se congregava nas casas. Por quê? Porque era proibido congregar. Não havia um lugar para congregar. Eles eram perseguidos. Eles queriam sim ir ao templo falar de Jesus. Como lá, você vê em Atos que Pedro e João, ou Pedro e Tiago, não me lembro agora, eles foram à porta do templo, a porta formosa, onde eles curaram aquele homem, né, que olhou para eles e disse, por que tá olhando para nós? Não temos ouro nem prata, né? E acabam ali abençoando, operando um milagre na vida daquele homem. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu chego a me arrepiar, porque nós somos essa igreja ainda, nós precisamos ser essa igreja poderosa, que tem fé, que determina na vida da pessoa e o milagre acontece. Nós não exercitamos a fé que nós temos. É por isso que através de nós milagres não acontecem. Porque a nossa fé, ela se encolheu e ela não pode ser assim. Então, os discípulos, eles iam ao templo, deixaram de ir por causa das perseguições. Começaram a se esconder em cavernas, começaram a se congregar nas casas, para que a igreja de Jesus não acabasse ali. Porque eles precisavam disseminar o evangelho até os confins da terra. Essa foi a ordem que Jesus deu. Então, a porta larga pode ser sua casa, tá? Meu amigo, minha amiga que está em casa, só assistindo o culto pela internet, só ouvindo os louvores pelo celular ou pelo rádio ou no CD, está deixando de congregar na casa do Senhor, você está ficando, minha amiga, fora do corpo. Não faça isso, meu amigo, não faça isso. Se levante, vença o comodismo, porque a casa faz isso com a gente. É muito cômodo você sentar no seu sofá, cheirosinho, fofinho, e ligar a sua televisão, né, 4K, aquela imagem maravilhosa, e assistir um culto. É bom para quem está no risco, para quem está enfermo, para quem não pode ir ao templo, para quem não pode ir à igreja. Mas se você pode, vença o comodismo. Se levanta, se arrume e vá para a casa do Senhor, vá adorar o Senhor, vá fazer parte do corpo de Cristo. Ontem eu não fui na igreja porque estava chovendo muito e eu achei que a rua estava alagada,
mas eu acho que tinha como passar. Mas é porque aqui chove, alaga. Eu falei, bem, eu não vou porque tá chovendo muito e lá pode estar alagado, mas eu senti muita falta. Ontem foi um dia que eu queria muito ir à igreja. Eu não perco a oportunidade de ir na igreja. E eu vou te falar por quê. Eu já fui como você, que tá aí achando que você tá no conforto de seu lar, que você tá adorando o Senhor também e que tá tudo certo. Você tá lendo a Bíblia, você tá vendo as pregações. Eu já fui assim. E foi uma luta, tá? Para me levantar da minha cama, onde eu tava deitadinha assistindo os cultos pelo celular, no conforto da minha casa. Mas teve uma hora que eu falei, não, isso tá errado. Quem se isola peca. Eu preciso estar ligado ao corpo, porque mais tarde vai haver um tempo em que nós vamos ter que nos esconder. Se eu viver mais, né? Mais algum tempo, se o Senhor me permitir ficar aqui. Vai ter vezes que nós vamos ter que nos esconder. Vai ter hora que nós vamos ter que ficar em silêncio, porque nós vamos ser perseguidos. A igreja de Deus, ela ainda vai ser perseguida na terra. Então, nesse momento aí, a gente vai ser obrigado. Igrejas vão ser fechadas. Em muitos lugares aí, eu não sei se você percebeu, se você assistiu nas notícias, igrejas estão sendo queimadas. Então, vai chegar a hora que você vai precisar congregar na sua casa ou em casa de amigos. Mas aproveite, ainda não é o tempo. Convide pessoas a ir à igreja. Chame, evangelize. Não fique em casa. Não fique em casa. Vamos para a casa do Senhor. Ele está lá de braços abertos esperando para te abençoar. Não podemos ser covardes. Ah, eu não vou não, que eu vou pegar uma doença. Se a doença tiver que te pegar, amiga, ele vai na tua casa, ele vai na tua porta. Ele pode te pegar no supermercado quando você vai fazer compra. Ele pode te pegar na farmácia onde você vai comprar um remédio. E se o meu Deus não pode me livrar de uma doença, ele não pode me livrar do diabo. Que fé é essa minha? Que eu tenho medo de um vírus, que eu tenho medo de uma doença? Eu tenho que temer ao Senhor, porque ele pode matar o corpo, lançar a alma no inferno, de onde ninguém tira. Então, vamos acordar enquanto é tempo, vamos congregar, vamos cuidar da casa do Senhor, vamos ter comunhão com os irmãos. É tão gostoso ficar conversando. Esse dia eu parei com uma irmã na esquina da igreja, conversamos tanto, lembramos de casos de 35 anos atrás. E eu disse para ela, irmã, eu sou a mesma. Eu me lembro de quando a senhora me visitou. Quando a senhora foi na minha casa nas sextas-feiras, visitavam as casas, as famílias dos novos convertidos. Eu era uma dessas que estava retornando para a igreja e essa irmã, ela me visitou. Eu lembro até hoje como se fosse ontem que ela me visitou e são mais de 30 anos. Olha a importância da convivência com os irmãos. Aí eu vou mais adiante aqui, né? Eu já falei das duas entradas. Agora vamos falar aqui em Mateus 21. Mateus 21, 12. Vamos ver o que diz Mateus 21, 12, né? 21, Mateus 12. Fala da purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, porém vocês a transformais em covil de salteadores. Olha a responsabilidade de um templo. Gente, Jesus, o meu Senhor, o nosso Senhor, o Senhor de todos, tudo foi feito por Ele. A Bíblia diz, e sem Ele nada se fez. O Filho de Deus que desceu aqui e morreu por nós. Se eu posso dizer que eu creio na minha salvação, é por causa do sacrifício que Ele fez. Foi por mim também. Há 2000 e tantos anos atrás, Jesus, o Filho de Deus, se entregou numa cruz para me salvar, para eu hoje estar aqui falando dele. É importante ou não é essa pessoa? Importantíssima. É a pessoa mais importante de todo o universo. Jesus, ele é Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um, são iguais. E Jesus foi ao templo. E não só foi ao templo,
ele se irou quando ele viu o templo de Deus virando uma feira, quando ele viu o templo de Deus se transformando num mercado. Ele disse assim, ó, a casa de meu pai será chamada casa de oração. Então lá onde a igreja se reúne é casa de oração. Às vezes eu estou do lado de uma irmã, agora não, que a gente está sentando mais afastado, mas antigamente a gente sentava mais pertinho e a irmã começava a conversar. Às vezes coisas do nosso cotidiano que não tinha nada a ver ali com o assunto ali do templo, e eu ficava incomodada com aquilo, falando, meu Deus, o que essa irmã não espera? A gente sair lá fora para conversar, porque ela está conversando esses assuntos aqui dentro? Eu ficava incomodada. Por quê? Porque a casa do Pai é casa de oração. Ali é pra gente orar, pra gente cantar um louvor, pra gente, chegou cedo na igreja, pega a Bíblia, abre, vai lendo ali, para que Deus possa te usar, possa te dar comunhão. Ou chegou 5 minutos, 10 minutos adiantado, coloca o joelho no chão, vai orar. Talvez você passou o dia inteiro sem orar ao Senhor. E lá na igreja você tem a oportunidade de orar. Lá não é lugar de conversar, de comprar, de vender. Lá é casa de oração e de louvor. É casa de você louvar e adorar o Senhor. Eu fico muito feliz quando eu chego na nossa igreja, tem uma irmã. Eu vou citar o nome dela aqui, porque eu creio que ela não vai se aborrecer. O nome dela é Cláudia. Irmã Cláudia, um beijo para você, minha querida. Você não sabe o bem que você me faz quando eu chego lá na casa do Senhor. E que você está dedilhando o seu violão e tocando, cantando um louvor suave. Aquilo, minha irmã, entra em mim e faz uma limpeza. E eu fico leve, porque o louvor, ele liberta. Talvez eu estou vindo de um dia tribulado, de um dia amargurado, onde pessoas talvez até me ofenderam, onde eu vi coisas que não agradavam ao Senhor. E através daquele dedilhado instrumento, daquela voz, daquele louvor cantado ali, aí eu vou me limpando. E quando chega a hora do culto, eu já estou uma bênção. Então, mais uma vez, meus queridos, meditem aqui nesses textos que eu deixei aqui para você. E não olhe para a pequenez da tua irmã, dessa serva, desse pequeno vaso de barro que está aqui falando para você. Olha na importância de quem está falando aqui, ó, é a palavra de Deus, ó, é a Bíblia, que Jesus, ele se irou contra o pecado que estava sendo cometido no templo, e ele afirmou, a casa do meu pai é casa de oração. Por que então você vai ficar em casa, na sua casa, que não é a casa do pai, que não é casa de oração, é o seu lar, é onde você habita. Mesmo que santificado, é o seu lar, não é a casa de Deus. E vamos para a igreja, vamos nos unir os irmãos, vamos orar. Uma brasa, meus irmãos, que é retirada do braseiro, ela se apaga. Então vamos estar junto. As brasas junto, o fogo aumenta, o Espírito Santo desce. Ali acontecem curas, ali perdão de pecados acontecem. Ali entra a paz, a força vem para servir o Senhor. Então vamos parar com isso, vamos parar de ficar em casa em dias de culto e vamos congregar. Eu não estou falando para quem trabalha fora, para quem estuda, que muitas vezes chega tarde, chega fora do horário do culto. E esses ficam muito tristes por causa disso. Às vezes você trabalha e depende de ônibus, se atrasa e não chega no horário do culto. Mas esses ficam tristes porque não estão na igreja. Agora você, eu, que às vezes eu estou em casa, né? E fico olhando o relógio, vendo que a hora tá passando e não falo assim, meu Deus, é hora de adorar o Senhor e me arrumo e vou para a igreja. A nossa atitude não agrada a Deus. O nosso comodismo não agrada ao Senhor. Por um acaso você não precisa de uma bênção, não? Você não precisa salvar seu esposo? Você não precisa que seus filhos sejam salvos? Você não precisa curar-se de alguma doença? Você não precisa ser feliz? Precisa sim. E tudo isso só quem pode te dar é Deus. Então, vamos procurar o caminho da casa do Senhor, enquanto nós podemos. A Bíblia diz assim, gente, buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Por quê? Porque um dia Ele vai estar longe e não vamos poder alcançá-lo. Eu estou no caminho, eu estou na luta, na lida, eu não vou afrouxar. E quando eu afrouxar, eu peço que o Espírito Santo do Senhor envie alguém para poder me despertar. Essa é a palavra que eu queria dar para você nesse domingo chuvoso, né? Chuvoso, friozinho.
eu quero deixar para você e para mim. Não vamos amolecer. O nosso lar, a nossa casa é nosso lar, é o lugar onde nós habitamos. A casa de Deus, o templo, é que é lugar de oração e lugar de termos uma convivência cristã. Um beijo no coração de todos, a paz do Senhor e muito, muito, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Não esqueça de compartilhar, dar o seu like para que mais pessoas possam ver esse canal e a gente possa passar mais um pouquinho do Senhor para quem precisa. Até mais!